Prontinho. Sim. Lucas, se você puder colocar aquela tela cheia, tá? Tela cheia que eu falo é o quadradinho da minha imagem ficar maior do que os demais. Não, beleza, coloquei aqui. Obrigada. Deixa eu terminar de admitir o pessoal aqui. Pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula de Direito das Sucessões Civil 6. Hoje é dia 12 de maio de 2020, estamos na primeira reunião da aula de hoje. Sejam bem-vindos. E tem gente ainda entrando aqui. Deixa eu ir aqui na sala de espera. Frederica, Vitória, tá chegando aí. Boa noite, quem tá chegando agora. Pessoal, a última aula a gente estudou as cláusulas, ou melhor, a gente estudou os tipos de testamento. Uma matéria super interessante, porque vocês viram quais são os tipos de testamento. A gente tem as formas ordinárias, que estão ali estabelecidas no Código Civil, as possibilidades de tipos de testamentos. A gente viu que tem testamento que é chamado de público, que esse tipo de testamento, quem que faz? Quem lembra? Escreve aí no chat, participa, conversa comigo. Esse testamento público, quem é que vai redigir? É o tabelião, né? Ele é feito lá no cartório. Professora, precisa de ajuizar a ação para fazer testamento? Pelo amor de Deus, nunca na vida. É um ato, aí é um documento onde você pode fazer num cartório ou não. Tem formas que exigem a presença do tabelião. Mas, por exemplo, o testamento particular, que também é um testamento ordinário, ele não precisa, ele não exige para a sua validade a presença do tabelião. Né? Mas por causa disso ele tem ali uma exigência a mais do que os demais, porque o público e o cerrado, que são formas ordinárias de testamento e exigem a presença do tabelião, eles apenas pedem ali quantas testemunhas. Quem lembra o número de testemunhas do testamento público e do testamento cerrado? Alguém lembra? Deixa eu ver aqui no bate-papo. 3. Tatiane, do público e do cerrado são só 2 testemunhas. A gente vai precisar da assinatura de 4 pessoas no público e no cerrado, né? Quais são? Do tabelião, do testador, que é a pessoa que está fazendo o testamento, o autor da herança, das 2 testemunhas, testemunha 1 e testemunha 2. Lembrando que o testamento público, olha só o nome público, ele não é sigiloso. Tanto é que quem redige é o próprio tabelião. Óbvio, ele vai ler no final, tanto para o testador quanto para as testemunhas, para o testador ver se é aquilo ali mesmo que ele pediu que constasse no testamento, né? E o cerrado? O cerrado, gente, já é mistério, né? Já é um documento sigiloso, por isso que fala cerrado. Cerrado com C significa o quê? Fechado, lacrado. Só o autor da herança sabe do teor daquele testamento. É aquele famoso testamento das novelas, das séries
na minha época, assim, né, no meu tempo meu microfone está fora do celular. Os alunos que lutem para ouvir o que a professora tem a dizer, porque ela esqueceu de plugar o microfone no celular. Mas, enfim. Ah, que bom, José Fábio. A sorte é porque eu falo alto, né? Mas deu certo. Agora, com certeza, melhorou para vocês aí. Fica mais limpo, né, o som quando tem microfone. Aí, gente, o que acontece? Lá na novela, lembra da Marimar? Maria la de Bairro eu sou. Lembra da Maria do Bairro? Gente, não perdia uma novela daquelas Maria alguma coisa. Então, esse tipo de novela dramática, né? Fala-se muito em testamento com conteúdo sigiloso. Tem uma série que eu estou assistindo, As Telefonistas. Quem já viu essa série da Netflix, adoro. Tudo que tem conteúdo feminista, eu amo. Vocês podem passar para mim, tá? Não me julguem. Sou uma pessoa ativista da felicidade, sou uma pessoa que preza pelo respeito ao próximo, independente de gênero. Então, é por isso que eu sou feminista. Vocês param com esses conceitos aí de feminismo extremo, que eu não gosto desse extremo também, não. Feminismo é a paz, amor, igualdade, né? Enfim, vamos retornar aqui. Aí, nessa série lá dos telefonistas, quem quiser assistir, é muito legal a amizade que elas têm, a cumplicidade. Hoje em dia, a gente leva a gente tem muita decepção com as amizades, né? E aí lá é um exemplo de amizade de verdade. E aí lá tem uma história de um testamento. E esse testamento vai ser lido após a morte, porque, gente, sempre o testamento, ele pode ser válido, ele pode ter validade antes da morte. A partir do momento que ele é feito, né, ali pode-se averiguar a sua validade, se ele tem algum vício, mas ele só produz efeitos depois da morte do autor da herança. Até porque, gente, lembra, a herança só existe depois da morte do proprietário. Não tem como partilhar a herança antes da morte. Então, não é diferente com o testamento. No testamento, eu só vou poder alcançar aquele direito hereditário que me foi fornecido através daquele documento após a morte do testador. E aí o testamento cerrado é o fechado. Quem estava aqui ontem, né, lembra? Aquele sigiloso onde só o autor da herança tem conhecimento. Então, quantas testemunhas precisa? 2 também. Só que também exige que seja feito onde? A sua autenticação tem que ser feita no cartório, tá? Só que o tabelião não vai saber o que tem ali, o conteúdo do testamento cerrado. Só se o testador contar, né? Aí, fazer o quê? Agora, se ele quiser guardar sigilo, só ele vai saber do conteúdo. Ele vai levar pro túmulo. Óbvio, né, gente, que esse testamento ele vai ser aberto por ser cerrado, ele vai ser aberto assim da sua morte. Tem ali uma pessoa que vai ser designada para ajuizar essa abertura do testamento, chamar os herdeiros, os interessados, enfim. Aí, o testamento público, como o conteúdo não é sigiloso, os partes podem até ter acesso antes mesmo, né, do cumprimento desse inventário, melhor, desse testamento. Agora, o testamento cerrado só é descoberto o seu conteúdo no momento em que ele é aberto, no momento do seu cumprimento. É surpresinha, tá? É surpresinha que o testador vai deixar. E aí a gente viu que o testamento particular não exige a presença do tabelião, mas ele exige a presença de 3 testemunhas. Ah, lembrando que lá no cerrado, gente, as testemunhas elas não têm que saber conteúdo também não. Elas só assinam o ato de chancela, de autenticidade lá no cartório, junto com o tabelião. Não é o testamento que elas vão assinar, elas assinam a chancela. E o particular exige a presença de 3 testemunhas, porque não é um documento que tem fé pública. E todas as testemunhas vão ter que ler junto com o testador vai ler para essas 3 testemunhas, na verdade, elas vão ter que
ouvir o conteúdo e assinar todas as páginas do testamento particular. Essas são as formas ordinárias de testamento que nós vimos ontem. E aí a gente viu os testamentos especiais, que são o marítimo, o aeronáutico e o militar. Temos militares hoje? Deixa eu ver. Temos militares hoje presentes aqui na aula? Porque ontem não tínhamos. Guilherme, tá ouvindo? Guilherme, você é policial militar, não é? Aí, me ajuda aqui uma dúvida. Ontem eu perguntei aos meninos assim, porque o testamento militar, ele é um testamento personalíssimo. Só quem pode testar são vocês. Nós, réis mortais, não podemos fazer testamento militar. Apenas militares e quem tiver a serviço das Forças Armadas, mesmo, não precisa ser militar, mas está a serviço das Forças Armadas. E aí eu queria um exemplo, você sabe quem que pode não ser militar e estar a serviço das Forças Armadas? Um exemplo de uma pessoa nesse caso? Como que poderia acontecer isso? Eu não sou militar, mas eu estou a serviço das Forças Armadas. O que eu penso, o que eu imagino? Num estado aí de sítio, num estado de calamidade, sei lá, o Exército precisa de profissionais, por exemplo, de engenheiros. Aí não são engenheiros concursados para a polícia, mas são engenheiros que são ali convocados para construir, enfim, um prédio, uma fazenda, sei lá, de interesse das Forças Armadas. Poderia ser considerado alguém que não é militar, mas está... Entendi. Ai, aí, ó. O Guilherme também não sabe. Mas nós vamos descobrir um dia, viu, Guilherme? Aí a gente fala para a turma. Deve ser isso mesmo. Aí, Guilherme, o testamento militar, só os militares e quem está a serviço das Forças Armadas que pode fazer. E é uma forma especial de testamento, só que só pode ser feita na ausência de tabelião. Se tiver um tabelião ali nas proximidades, o militar tem que praticar apenas as formas ordinárias de testamento, mas vai que ele está num estado de sítio, não consegue fazer o testamento, uma guerra, como que ele vai atrás do tabelião? Aí ele pode fazer o testamento militar, que também exige a presença de 2 testemunhas. E do testamento militar, nós vimos que tem uma forma específica de testamento militar, que é o num culpativo, que é o militar que está ali morrendo. Tipo, eu até dei o exemplo do soldado Ryan, né? O soldado Ryan ali, o Tom Hanks, ele vai atrás e vai resgatar o soldado na guerra e tá ali aquele bombardeio. E aí, de repente, o soldado Ryan, imagine que ele queira fazer um testamento, só que não tem papel, não tem caneta. Como que ele vai fazer testamento no culpativo? Ele vai declarar, ele vai falar para 2 testemunhas qual é a vontade dele. Cara, eu tô morrendo, ó, eu quero que aquela propriedade minha vá para tal. Aí precisa de 2 testemunhas, né? Muito estranha essa situação, porque pensa se 2 caras aí do exército, tá, que estão ali na guerra, eles resolvem criar um plano de... Se bem que, né, no exército não tem eu acho que não tem esse tipo de infração ética, né, Guilherme, sei lá. Eles são muito disciplinados. Mas concorda comigo que é mais fácil de fraudar esse tipo de testamento? O cara morreu. Aí junta 2 colegas lá das Forças Armadas, vão até um cartório e determina ali que a última vontade dele foi assim assado. Lembrando que testemunha não pode ser beneficiada em testamento, tá? Porque senão é nulo. E por falar nisso, gente, em nulidade, invalidade de testamento, a matéria da aula de hoje, as cláusulas testamentárias, que é super simples, vocês não têm que quebrar muita
cabeça nessa matéria, mas elas precisam ser faladas. O que são essas cláusulas testamentárias? Lembra das cláusulas de um contrato? É a mesma coisa, só que as cláusulas dos testamentos, dependendo da forma com que foi feita, direcionada, ela pode ser declarada nula ou anulada. E isso não significa que o testamento vai ser anulado. Se eu perceber, eu que falo assim, o interessado, que de repente vá questionar a validade desse testamento. Se eu perceber, o juiz perceber que aquela cláusula pode ser anulada e o testamento continuar com a sua rigidez, continuar valendo, tranquilo. O testamento ele só vai ser anulado também se aquela cláusula prejudicar todo o conteúdo do testamento. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se tem alguém na sala de espera antes de compartilhar. Tem não. Material de hoje. O meu tá sem áudio, sem imagem aqui, ó. Peraí, então, deixa eu ver aqui. Olha, o meu vídeo e o meu áudio tá ok aqui. Será que não é a sua internet? Tem alguém que tá com problema aí também? Ó, o Wilson tá ótimo, José Flávio, porém tá tudo ok por aqui. O pessoal tá falando que tá tudo certo aqui. O Valdemir caiu. Voltou? Valdemir, e aí, querido? Deu certo aí? Deu certo, eu desliguei e liguei de novo. Obrigado. Ai, tá, de nada. Compartilhar aqui, então, o material com vocês. Ok. Olha aí, pessoal. Conceito, qualquer coisa, vocês me gritam aí no bate-papo. Se eu não ler, vocês me chamam no áudio aí, tá? Conceito de disposições testamentárias, que são as cláusulas do testamento, tá? Então, é o quê? A manifestação de vontade. A manifestação de vontade de quem? Do testador. Aí, no conceito, está reduzido a termo. Tudo, gente, que a gente escreve, toda declaração que a gente reduz a termo, significa que nós estamos reduzindo a uma forma expressa daquela declaração. Quando você verbaliza alguma declaração e a reduz, por exemplo, na audiência, a testemunha do fato vai falar ali. Nós vamos ouvir a testemunha do fato. Aí, o que o auxiliar do juiz vai fazer? Reduzir a termo o depoimento da testemunha, a não ser que aquela escrivania já esteja modernizada e gravando a audiência. Então, não precisa reduzir a termo ali naquela hora, mas está gravado no vídeo da audiência, né? Então, não precisa. Então, reduzir a termo é isso. Então, aquela vontade do testador, gente, ela é reduzida a termo através das disposições testamentárias, que são aquelas cláusulas lá do testamento. Aí nós temos uma classificação. Se você abre o Código Civil, lá no artigo 1897, você vai ver que essas cláusulas, elas podem falar sobre bens, a gente está falando de testamento, tá? De herança. Então, essa herança que vai estar ali sendo deliberada pelo testador por meio do testamento pode ser de bens
patrimoniais ou não. Lembra que a gente estudou que no testamento eu posso reconhecer filiação? No caso, homem, né? Porque mulher nasce ali, não tem nem como fugir da responsabilidade. Agora, homem, se não for casamento, porque o casamento ele atrai a presunção da paternidade. Se é marido da mãe, a lei entende que é o pai. Aí, se ele quiser negar esse fato, ele vai ter que entrar com a ação própria. Mas e se for união estável? A união estável não atrai a presunção de paternidade. Então, esse pai tem que ir lá e reconhecer no juízo a filiação, ou no juízo ou no cartório, né? Agora, imagine você que um cidadão vai fazer um testamento para reconhecer essa filiação. Eu sei que o cara é meu filho e eu tenho que resolver esse trem logo, já sei, vou fazer um testamento só sobre isso. Pode, tranquilamente, porque, segundo o artigo 1897, a nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sob condição para certo fim ou modo ou por certo motivo. E aí aquela disposição pode ser em relação a bens corpóreos ou não patrimoniais. Gente, qual que é a diferença? Que aí no artigo 897 vocês viram que eu li o seguinte: a nomeação de herdeiro ou legatário no testamento, qual que é a diferença? Gente, eu posso falar o seguinte: olha, eu não tenho o herdeiro necessário, eu sou o autor da herança. A legítima, ela tem que ser reservada para herdeiro necessário. Quais são as classes de herdeiro necessário? Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. O autor da herança não deixou não tem nenhum parente, nenhum cônjuge ou herdeiro ou companheiro que possa ser considerado como herdeiro necessário. Só tem colateral de quarto grau. Ele pode excluir os parentes que são considerados herdeiros na quarta classe, que são os colaterais de até quarto grau, porque são parentes, são herdeiros facultativos. Esse testamento pode rejeitar esses herdeiros e o autor da herança pode testar sobre todos os bens, porque ele não tem que reservar legítimo. Aí o autor da herança fala assim: quero que os meus bens sejam distribuídos para os alunos da turma de Direito Civil 4, noturno da Camburi. Vocês são herdeiros ou legatários? Vocês estão no testamento. Mas vocês são herdeiros. Por quê? Porque existe ali uma herança que vocês vão herdar título singular, porque é através de um testamento. Mas não existe um bem específico. Agora, se eu falo assim: a minha casa de praia vai ficar para fulano, a minha bicicleta vai ficar para ciclano. E, meu filho, você pensa que minha bicicleta é mountain bike, custa o preço de um carro. Mentira, nem bicicleta eu tenho. Nem casa de praia, já estou profetizando, amém, Senhor, recebo. Aí, gente, o que eu fiz? Eu individualizei o bem. Aí é um legado, tá? Então, os dois são herdeiros testamentários. Só que quando eu testo sobre uma quantidade de bens e não separo, não individualizo esses bens, aí eu falo de herdeiro. Herdeiro a título singular mediante testamento. E quando eu separo o bem, quando eu especifico o bem, aí eu estou falando do herdeiro legatário. Tem gente querendo entrar, peraí. Tá tudo certo aí? Deu um pau aqui no meu Zoom, peraí. Ok, voltei. Agora deixa eu compartilhar de novo. Aí. Tá, então a diferença é essa, tá, gente?
do herdeiro legatário para o herdeiro do testamento, enfim. Artigo 1897. O que é essa nomeação pura e simples aí? Gente, é quando a disposição do testamento, ela declara ali qual é o futuro, qual é o destino daquele patrimônio, e ela já gera efeito imediatamente após o falecimento do autor da herança. E aí, qual que é a diferença da nomeação condicional aí, ó, para vocês? Porque essa nomeação, ela depende de uma condição, de um futuro. Por exemplo, eu quero que o meu neto fique com a minha coleção de joias, desde que ele forme no curso de Direito. Então, é uma condição, olha, veja bem, o testador, ele definiu, ele especificou quem é o herdeiro, é quem? O neto. Só que ele só vai receber a herança depois que ele tiver o diploma no curso de Direito. Então, se ele não tiver o diploma no curso de Direito, ele vai receber herança? Não. Né? Rodou. Então, olha a diferença aí da cláusula que faz uma nomeação pura e simples, sem condição, da que exige uma condição para ela se cumprir. As duas são permitidas. Tá? Nomeação modal. Que tipo de nomeação é essa? É uma nomeação para um objetivo. Né? Por exemplo, impõe restrição quanto à liberalidade do patrimônio. Não se trata de uma contraprestação, mas de um ônus, é uma obrigação. Né? O fulano vai ter que cuidar do meu cachorrinho. Aí ele vai administrar o meu patrimônio, tudo certinho, né? Vai poder ali ter uma mesadinha, mas a obrigação dele é cuidar do meu bilu-bilu, do meu cachorrinho. Nomeação causal está relacionada a uma justificativa expressa no testamento. Então, eu dou a causa ali, eu explico o motivo daquela nomeação do herdeiro. É o seguinte, eu quero que ele seja meu herdeiro porque ele foi o médico que curou aquela doença lá. Proibição de cláusula. Olha só, isso aqui, gente, a gente já está entrando no artigo 898, na questão de validade do testamento. Tá? Artigo 1898 do Código Civil. Tá tudo certo aí? Eu fico agoniada quando eu estou compartilhando tela, porque eu não consigo ver o bate-papo. Artigo 1898, qualquer coisa vocês me gritam aí. A designação do tempo em que deva começar, estou lendo o artigo 1898 do Código Civil. A designação do tempo em que se deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. Não se admite cláusulas submetidas a termo, com exceção das substituições fideicomissárias. Esse instituto fideicomisso aí, pessoal, ele é mais detalhado. A aula que vem eu explico para vocês, senão a gente não encerra. Mas é aquela... resumindo, deixa eu resumir para vocês. O fideicomisso. Eu determino que alguém fique cuidando de uma propriedade até que um terceiro, no caso o neto, vamos lembrar do neto lá, forme no curso de Direito. Se o terceiro não formar no curso de Direito, quem que fica com a propriedade? A propriedade se consolida na mão desse primeiro que ficou cuidando. Mas se formar, aí esse cara que ficou cuidando da casa vai ter que passar a propriedade para o herdeiro que formou. Aí esse proprietário, gente, esse proprietário atual, essa pessoa que está na posse da coisa, cuidando da coisa até o outro lá tirar o título, o diploma do curso de Direito, ele tem que ver a questão do casamento, de regime de bens, tem que constar que aquela propriedade é resolúvel. O que é uma propriedade resolúvel? Ela pode se desfazer a qualquer tempo.
né? Mas assim, a aula que vem a gente fala mais sobre essa questão do fideicomisso aqui, mas é bem interessante. Interpretação, ponto 3, das cláusulas testamentárias. Tem aí o princípio do respeito à vontade manifestada. O que é isso, gente? Gente, sempre, como que o juiz vai interpretar a cláusula, a disposição testamentária? Sempre em busca da última vontade do testador. Na dúvida, o juiz vai lançar mão de todos os meios de prova possíveis, testemunhas, documentos, para quê? Para saber se aquela ambiguidade da cláusula ali, da cláusula testamentária, está conforme a vontade do testador. Olha aí, artigo 1899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, olha aí, a gente pode achar que ele está falando A, mas parece aqui, ó, com essa vírgula aqui, eu acho que ele está falando B. Não, mas e se houve um erro de digitação? Eu acho que ele está falando é C, putz. E aí? Interpretações diferentes. Aí o juiz vai procurar, investigar, diligenciar para saber qual que seria a vontade do testador, A, B ou C. Se der para ele descobrir pelos meios de prova possíveis, admitidos em direito, ok. Se não der, aí vai ter que anular a cláusula, né? Infelizmente. 4. Distribuição de quinhões aos herdeiros. Como que é feita essa distribuição, gente? Aí fala da questão de respeitar a legítima. Se eu tenho o herdeiro necessário, descendente, ascendente... Ai, tem gente na sala de espera, gente, peraí. O pessoal está entrando aí. Deixa eu ver quanto tempo. Bom, falta menos de 10 minutos para essa aula encerrar. A gente vai terminar na aula que vem. Não encerra ainda, Lucas. Quer dizer, eu que vou encerrar, você só está filmando. O Lucas está gravando para mim. Lucas, espera essa aula cair, aí você salva, tá? Não esquece, só uma observação. Antes de eu encerrar a segunda aula, a primeira já tem que estar salva no seu computador, porque senão dá problema, tá? Então, antes de eu encerrar a segunda aula, eu vou te perguntar, Lucas, e aí, já conseguiu baixar? Aí, se você tiver baixado, ótimo, a gente encerra. Caso contrário, eu libero os meninos e aí eu espero você gravar. Pessoal, vou compartilhar aqui a tela de novo. Aí, se a aula cair, vocês vão entrar no mesmo link. A gente estava falando aí da distribuição, desse ponto 4 aí, ó, distribuição de quinhões aos herdeiros. O que é quinhão, Lana? Quinhão é a parte que é relativa ao direito de cada herdeiro, né? Cada herdeiro tem direito a uma parcela da herança. Essa parcela é o chamado quinhão. Aí, para eu fazer o testamento, gente, eu preciso o quê? Respeitar a legítima. Eu só respeito a legítima, que são 50% dos bens, se eu tiver herdeiro necessário, que são descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Se eu não tiver herdeiro necessário, aí eu não preciso respeitar legítima nenhuma, eu posso testar sobre todo o bem. Mas uma vez que eu tenho legítima, respeitar legítima, eu vou testar apenas em relação ao patrimônio disponível, que é o que sobra da legítima. Pois bem, aí, lá no testamento, eu vou falar o seguinte, não, meu patrimônio disponível eu quero que seja distribuído aos pobres. Olha aí o artigo 1902. Quero que seja distribuído aos pobres, só que eu não falo que pobres são esses. Aí, quando é assim, a lei determina que essa herança tem que ser direcionada
a comunidade carente da região. Sim, estou em aula. Deixa eu ver se meu Zoom está funcionando aqui, gente, estou preocupada. Tá. Aos considerados carentes da região do meu domicílio, do meu último domicílio, onde que é Goiânia, né? E se eu tiver especificado, eu quero que vá lá para a comunidade de São Cotolengo, lá de Trindade, pessoal lá, os enfermos que estão lá, definir, vai para eles. Tá? Mas na ausência de eu identificar, se eu colocar no testamento que só os pobres, eu quero que os meus bens vão para os pobres, aí vai ter que ser os pobres considerados ali pelo juiz, o juiz que vai escolher quem são esses pobres, a critério dele, ele vai escolher quem são esses carentes da minha região de último domicílio. Tem uma situação muito engraçada também, quando existe erro no testamento. Imagine você, aí, Thaís, você tá aí? Thaís, imagine você ali, você tem irmã, não sei se você tem irmã. Aí, por exemplo, a Thaís é a irmã da Catarina. Aí alguém vai fazer um testamento e coloca todas as características da Thaísa, mas aí confunde o nome na hora ali e fala que é da Catarina. Porque, veja bem, o testador fala assim, a Thaísa foi uma advogada que lutou com garra, emoção, sangue nos olhos pela minha causa, e eu acho que ela merece ficar com uma parcela aí dos meus bens. Só que ao invés de ele falar Thaísa, ele fala Catarina, que ele conhece sua irmã também, Thaísa. Aí ele foi confundir o nome. Só que você que é advogada, a Catarina é médica. Aí nessa situação dá pra gente saber quem que é o herdeiro, não é? Apesar de ter acontecido esse erro material aí, de ter trocado o nome da Thaísa por Catarina, todo mundo sabe que a advogada dele era a Thaísa. Então, mesmo que esteja escrito Catarina, se der para identificar que, no caso, é a Thaísa vai herdar. Só se der para identificar por quê. Porque o herdeiro, a gente tem que estar definido no testamento. Não pode ser pessoa incerta. Senão a disposição testamentária não surte efeito. Aí, ó, é o próximo artigo, 1904. Quinhões não definidos e herdeiros definidos. Eu posso, desde que eu defina meus herdeiros. Olha, é a turma ali, é a turma da turma do civil 4, noturno, e é todo o meu patrimônio. Então, eu não defini quinhões, vai ser dividido em partes iguais para todo mundo. O que é a nomeação isonômica que está ali no artigo 1905? Quando o testador ele nomeia tanto pessoas individuais quanto grupos. Eu quero que os meus bens vão para minha irmã fulana. E também a metade, 50%, vá para os meus alunos do curso de Direito. Aí, o que acontece? 50% vai estar definido para uma pessoa só. Só que os outros 50% para um grupo. Então, os bens são divididos em duas partes. Uma parte para o herdeiro individual e outra parte para o grupo. Aí o grupo vai dividir ali entre partes iguais entre os componentes. Tá?